Com o elenco ainda sendo ajustado, o Palmeiras já começa a semana com expectativa positiva. O duelo contra o Bragantino promete ser daqueles em que cada detalhe pode fazer a diferença, e Abel Ferreira pode ganhar reforços importantes para encarar essa pedreira no Allianz Parque. Kelvin e Sosa, que seguem no departamento médico, têm chances reais de serem liberados e ficarem à disposição do treinador. A definição vai depender dos treinos até quarta-feira, especialmente da atividade marcada para hoje. No treino que antecedeu a última partida, ambos ainda não estavam com o grupo, mas há uma expectativa moderadamente otimista para a liberação dos dois. Se isso acontecer, Abel terá um time ainda mais encorpado para tentar impor seu jogo diante de um adversário que sempre dá trabalho. Além desses possíveis retornos, o Palmeiras já conta com a volta de Vitor Roque, que cumpriu suspensão, e espera que Emiliano Martínez e Facundo Torres estejam disponíveis também, o que aumentaria consideravelmente o leque de opções para o setor ofensivo. E convenhamos, essa é a hora de estar com o elenco completo. A sequência de jogos vai apertar e cada ponto pode pesar lá na frente. E não dá para relaxar contra o Bragantino, mesmo com um retrospecto amplamente favorável. Em 59 confrontos, o Verdão venceu 33 vezes, empatou 14 e perdeu apenas 12. Quando o mando é do Palmeiras, a superioridade é ainda maior, 21 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Mas número é número e futebol se resolve dentro de campo. Quem assiste aos jogos sabe que o Bragantino adora dificultar a vida do Palmeiras. É jogo duro, pegado, daqueles em que a intensidade e a concentração precisam estar no talo desde o apito inicial. É por isso que o torcedor espera ver um time ligado, com sede de gol e com a mesma entrega que tem mostrado nas últimas partidas. Aquele Palmeiras que não espera o adversário, que pressiona alto, que chega na área adversária com muitos jogadores e que finaliza com volume. A diferença está aí. Não é apenas ganhar, é mostrar que a vitória vem de um processo bem executado. Recentemente, a equipe tem criado mais, tem sido mais agressiva e, principalmente, tem mostrado mais precisão nas finalizações. Isso é reflexo de treino, de confiança e de uma estratégia que vem sendo aprimorada. Quando se olha para trás, não faz muito tempo que o torcedor se irritava com a falta de criatividade no meio-campo e com os gols desperdiçados em momentos decisivos. Hoje, a história já começa a mudar. Mas além de olhar para o próprio desempenho, é impossível ignorar o que acontece ao redor. Enquanto o Palmeiras encara o Bragantino às 7 da noite na quarta-feira, Botafogo e Flamengo se enfrentam um pouco depois, às 7h30. E claro, o palmeirense vai dar aquela espiada nesse duelo também. A rodada tem esse peso, tem essa carga de decisão, mesmo que ainda seja parte da maratona da temporada. O Botafogo deve entrar com vários desfalques, o que pode facilitar a vida do Flamengo. Mas é como sempre se fala, o Palmeiras precisa fazer a sua parte primeiro. Depois, o que vier dos outros jogos é consequência. E essa filosofia de foco no próprio desempenho tem feito diferença. Não adianta torcer contra os rivais se não vencer seus próprios jogos. E já tem clássico gigante no radar. No domingo, às 4 da tarde, tem o aguardado confronto entre Palmeiras e Flamengo, no Maracanã. Um jogo que promete não só por ser um dos maiores duelos do futebol brasileiro atualmente, mas também pelo contexto de tabela, de rivalidade e de momento das equipes. Os dois clubes chegam fortes, com jogadores decisivos e técnicos que conhecem bem esse tipo de confronto. Vai ser mais um capítulo eletrizante dessa rivalidade recente que tem gerado jogos memoráveis e carregados de emoção. Enquanto isso, uma notícia que movimentou os bastidores foi sobre Vitor Roque. O atacante, que tem sido um dos nomes mais comentados do Verdão em 2025, despertou o interesse de clubes europeus, principalmente do West Ham, da Inglaterra. A especulação é de que ele poderia receber proposta já para o início de 2026. O empresário do jogador confirmou que ele veio ao Brasil com a intenção de não ficar muito tempo longe da Europa. Mas calma, torcedor. Pelo que se apurou até o momento, a chance dele deixar o Palmeiras antes da próxima Copa do Mundo, que acontece em junho de 2026, é considerada remota. Vitor Roque tem o objetivo de disputar o Mundial e sabe que, mantendo o nível atual, estará no radar da comissão técnica da seleção brasileira. Carlo Ancelotti, inclusive, estaria de olho nele.
A expectativa é que, se seguir jogando bem, o nome dele apareça entre os convocados das próximas datas FIFA, possivelmente até nos amistosos de março de 2026. E com isso, o Palmeiras já começa a se planejar. O clube sabe que, em algum momento, Vitor Roque pode sair. Assim como aconteceu com outros nomes que se destacaram e chamaram a atenção do futebol europeu. O Flaco Lopes é outro exemplo disso. Então, o Verdão já monitora o mercado com olhos voltados para o futuro. A diretoria entende que não será possível manter o mesmo nível de investimento feito para essa temporada, então a ideia é trabalhar com contratações pontuais, bem analisadas, que mantenham a competitividade do elenco. É um movimento estratégico, alinhado ao planejamento de 2026. No meio de tudo isso, quem reapareceu foi John Textor. Depois de toda a polêmica que ele criou em torno daquela virada histórica do Palmeiras sobre o Botafogo, o empresário parece ter recuado. Em entrevista ao portal UOL, ele admitiu que passou dos limites ao falar do Verdão e ainda pediu desculpas à presidente Leila Pereira. Segundo ele, tudo foi motivado por aquele jogo específico que, convenhamos, ficou marcado na memória de todo mundo. Textor falou que foi longe demais e reconheceu o erro. Isso não apaga o que ele disse, mas já é um sinal de que talvez ele esteja disposto a encerrar a briga pública. O que motivou tanta revolta, segundo ele mesmo, foi a maneira como o Palmeiras virou uma partida praticamente perdida. E aí é que está o ponto: o incômodo dos rivais não vem por acaso. É porque o Palmeiras está no topo, disputando títulos, sendo protagonista. O torcedor do Botafogo não esquece aquele jogo. Os flamenguistas, então, muito menos. E o barulho que se faz é justamente porque ninguém aguenta mais ver o Palmeiras sempre chegando, sempre disputando, sempre vencendo. Mas é aquilo, quando o time incomoda tanta gente, é sinal de que está fazendo muita coisa certa. Textor demorou, mas veio a público admitir que exagerou. Pediu desculpas, reconheceu os excessos e encerrou, ao que tudo indica, uma das tretas mais barulhentas da temporada passada. Ainda assim, fica o registro de como certas declarações foram levadas ao limite. O torcedor palmeirense lembra muito bem das acusações, das entrevistas recheadas de indiretas e das insinuações. Mas agora, pelo menos em tese, parece que esse capítulo foi encerrado. E para fechar, uma história que gerou burburinho nas redes sociais nos últimos dias: a presença de Paulinho em um evento de samba ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Muita gente questionou se era o momento certo, já que o jogador está em recuperação de lesão. Mas vamos aos fatos. O evento aconteceu durante a folga geral do elenco. Paulinho estava em Minas Gerais, onde participou de uma partida beneficente organizada por Ronaldinho e Alex, em homenagem aos tempos de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Depois, foi visto nos bastidores do show do Thiaguinho em Belo Horizonte, tocando instrumento ao lado de Ronaldinho em uma roda de samba. E aí é preciso deixar claro, o jogador não descumpriu nenhuma regra. Estava de folga, como todo o elenco, e tem o direito de aproveitar seu tempo como quiser. Treinar durante a folga é uma escolha pessoal. Alguns preferem seguir na fisioterapia, outros optam por descansar e recarregar as energias. É normal, é parte da rotina do atleta. Hoje, com a reapresentação marcada na academia de futebol, todo mundo deve estar de volta, inclusive os que estão em tratamento de lesões. O importante é que, a partir do momento em que se inicia a semana de treinos, o foco total seja no jogo de quarta-feira. E se o foco total agora é o duelo contra o Bragantino, não dá para ignorar o quanto essa partida pode influenciar diretamente a caminhada do Palmeiras na temporada. O Allianz Parque vai ser palco de mais um confronto em que cada detalhe técnico e tático pode pesar. A expectativa da torcida é ver um time equilibrado, que saiba manter a posse, mas que também jogue verticalmente quando for necessário. Não é mais sobre posse de bola pela posse. É sobre saber o que fazer com ela, sobre intensidade, sobre criar e concluir. E é justamente aí que entra o diferencial que o Palmeiras tem construído nos últimos jogos. Quando o meio-campo funciona e o ataque consegue movimentação, o time se torna muito mais perigoso, muito mais difícil de ser marcado. É verdade que Abel Ferreira ainda não tem todos os nomes à disposição com plena condição física, mas o retorno gradual de peças importantes pode representar uma virada de chave.
Facundo Torres, Emiliano Martins, Vitor Roque voltando de suspensão e, quem sabe, até Kelvin e Sosa se juntando ao grupo. Isso cria um cenário mais promissor e permite que o treinador tenha opções reais de variação durante o jogo. E contra o Bragantino isso é vital. É uma equipe que joga com muita intensidade, que gosta de marcar em bloco alto e que tem jovens que não se intimidam com o ambiente. É o típico jogo em que a estratégia precisa ser pensada para 90 minutos completos, não dá para tentar resolver tudo nos primeiros 15. Além disso, existe a questão emocional. O Palmeiras precisa entrar em campo com aquela postura de time grande que entende o peso do jogo. Os números mostram vantagem histórica, mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo é leitura, é posicionamento, é saber controlar o ritmo. E, principalmente, é ter vontade. O torcedor quer ver um time vibrando, correndo, dando carrinho, pressionando, lutando por cada bola. O padrão de comportamento tem que ser mantido, especialmente porque essa fase do campeonato começa a separar quem está pronto para disputar título e quem vai apenas cumprir tabela. E o Palmeiras não joga para cumprir tabela. Joga para ganhar, para chegar nas cabeças, para estar sempre no topo. E é por isso que, mesmo com um olho no jogo de domingo contra o Flamengo, o foco total precisa estar na quarta-feira. Jogo por jogo, ponto por ponto. Não adianta pensar no Maracanã se tropeçar em casa agora. A mentalidade tem que ser essa: cada jogo é uma final. Cada partida é uma oportunidade de se aproximar ainda mais dos objetivos da temporada. E a torcida joga junto. O Allianz Parque tem sido um aliado importante, tanto pelo ambiente quanto pela pressão que coloca nos adversários. A sintonia entre time e arquibancada pode ser o combustível necessário para mais uma atuação dominante. Falando do que vem pela frente, o duelo contra o Flamengo vai mexer com o emocional de muita gente. São dois dos elencos mais caros e mais estruturados do país, duas torcidas gigantescas e um histórico recente de confrontos decisivos. Vai ser no Maracanã, com casa cheia, pressão total e um ambiente típico de clássico nacional. Mas o Palmeiras já mostrou que sabe se portar nesses contextos. Jogar fora de casa contra adversário direto não assusta mais. Pelo contrário, tem se tornado até um combustível a mais. O que o time precisa é estar completo, mentalmente pronto e com a estratégia bem definida. Porque qualidade o elenco tem. O que não pode é desconcentrar, entrar desligado ou dar espaços desnecessários. É o tipo de jogo que cobra caro qualquer erro. Enquanto isso, nos bastidores, a movimentação continua. O nome de Vitor Roque continua sendo citado na imprensa europeia, e embora o Palmeiras mantenha cautela, já há um plano interno para o caso de uma saída antecipada. O objetivo, claro, é manter o jogador até pelo menos a próxima Copa do Mundo. Ele quer estar no grupo, tem esse desejo claro, e sabe que o caminho mais curto para isso é seguir rendendo no Brasil, jogando, marcando gols, sendo decisivo. A concorrência na seleção é grande, mas o que ele tem feito já chama atenção. Carlo Ancelotti acompanha de perto e, se continuar nesse ritmo, não é exagero imaginar que ele esteja na lista final. E o Palmeiras, por sua vez, age de forma preventiva. Já olha o mercado com outros olhos. O elenco atual é forte, mas o clube sabe que não pode ficar refém de uma ou duas peças. Reforçar com inteligência, pontualmente, é a chave para manter o nível competitivo mesmo com eventuais saídas. A diretoria já entende que o ano de 2026 vai exigir esse tipo de planejamento. Não dá para apostar em soluções de última hora. É preciso ter mapeado, ter contato com empresários, observar perfis que se encaixem no modelo de jogo. E é isso que o departamento de futebol tem feito. Mais do que contratar nomes, o objetivo é contratar soluções. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Burburinho no mundo do futebol, nos bastidores, uma proposta que parece saída de um roteiro de filme hollywoodiano está movimentando o mercado esportivo sul-americano. Segundo fontes ainda não confirmadas oficialmente, Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, estaria preparando uma oferta fora de série pela SAF do Palmeiras, reforçando a ideia de que o clube francês sonha cada vez mais alto e, agora,
Do outro lado do Atlântico, o Palmeiras, reconhecido por sua estrutura sólida e recente hegemonia nacional e continental, teria despertado o interesse do dirigente qatariano, conhecido por transformações audaciosas no PSG. Fontes internas relatam reuniões discretas e contatos preliminares que teriam deixado dirigentes palmeirenses intrigados, e até desconfiados, diante de valores que beiram cifras astronômicas para os padrões sul-americanos. Se concretizada, a transação poderia mudar para sempre a relação de forças no futebol do continente, criando uma espécie de PSG das Américas e ampliando o poderio financeiro do clube brasileiro em escala global. O burburinho também mexe com torcedores, que se dividem entre o espanto e a euforia. Há quem enxergue uma oportunidade única de internacionalização, enquanto outros ponderam sobre a identidade do clube e o impacto de uma negociação deste porte. A proposta, ainda não oficializada, seria capaz de alterar contratos, movimentar patrocinadores e potencialmente transformar o mercado de transferências de jogadores brasileiros, elevando ainda mais a projeção do Palmeiras fora do país. Nos corredores da diretoria palmeirense, a estratégia parece ser manter cautela. Nenhum pronunciamento formal foi emitido, mas fontes garantem que a diretoria já estuda cenários possíveis, equilibrando interesse financeiro e preservação esportiva. Enquanto isso, Al-Khelaifi, famoso por ousar onde poucos se arriscam, permanece silencioso, alimentando especulações e aumentando o suspense. A imprensa internacional acompanha de perto, e torcedores de outros clubes observam curiosos, imaginando o que um investimento dessa magnitude poderia significar para o futebol sul-americano. Se a operação se concretizar, o Palmeiras não só se tornaria um dos clubes mais valiosos do continente, como também abriria precedentes inéditos de atuação entre Europa e América do Sul, transformando rumores em história. Até lá, resta à torcida e aos especialistas apenas acompanhar cada movimento e tentar decifrar se estamos diante de um rumor passageiro ou de uma revolução silenciosa prestes a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!